taxa de pessoas endividadas no Rio Grande do Sul chegou a mais de 30% da população. Para ajudar quem precisa negociar as dívidas, a Câmara de Dirigentes Lojistas da capital realiza uma feira até o dia 8 de novembro. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a gestora jurídica da CDL Porto Alegre, Virgínia Menezes. Boa noite, seja bem-vinda, Virgínia. Muito obrigada. Bom, primeiro a gente precisa ficar muito atento a esses números. Sim. Se a gente pensar que 30% da população é bem perto da metade da população. É verdade, representa 2,66 milhões de gaúchos. Pois é, e eu fico pensando porque esses gaúchos, na verdade, não são gaúchos unicamente indivíduos, às vezes representam uma família, que envolve pessoas, né, muitas pessoas que vão sofrer com essas dívidas, por exemplo. Sim. Vamos tentar entender primeiro o Super Feirão Zero Dívida, esse é o nome, né? É esse o nome. Bom, estão reunindo as principais empresas do comércio, bancos, instituições de ensino, financeiras também, em um evento que abrange todas as regiões do estado. Para a gente começar, o que é necessário para o consumidor começar a negociar as dívidas no feirão? Certo. O que ele precisa para sentar na mesa e começar a negociação? Certo. Então, o feirão ele vai de 28/10 até 8 de novembro. Neste período, vai estar disponível o site da CDL Porto Alegre, que é o superfeirãozerodívida.com.br. E neste site, ele vai conseguir identificar o consumidor qual é a localidade mais próxima dele para negociar. Como nós comentamos, vai ter lá a estrutura do Largo Glênio Pérez, que é onde a CDL Porto Alegre está atendendo. Tem seus guichês de atendimento, tem guichês de algumas lojas já participando no local para poder fazer essa vinculação com o consumidor. Então, o consumidor, a primeira questão a fazer é olhar o site, verificar qual é a localidade mais próxima. Se é realmente lá o Largo Glênio Pérez, que é a estrutura montada pela CDL Porto Alegre, ou se é das 50 outras entidades parceiras da CDL que estão simultaneamente promovendo este evento. Então, primeira questão, isso, ir lá olhar. E segunda, verificar quais as lojas que estão participando. São mais de 1.000 lojas credores, né? No sentido de lojas, instituições de ensino, instituições financeiras, né? Que estão lá participando. Então, primeira questão é isso. Identificou qual é a localidade, vai até algumas dessas estruturas, seja em Porto Alegre ou no interior, com o seu CPF, a sua carteira de identidade. Especificamente, eu preciso do número do CPF para a consulta. Sim. Então, vai consultar a base de dados do SCPC, né, Serviço Central de Proteção ao Crédito, para identificar quais as dívidas que este consumidor possui. Então, ele identificando as dívidas, o que consta no nome dele, ele consegue fazer uma avaliação do que cabe no bolso dele para ele poder negociar. Então, ele já vai contar com uma estrutura que vai ter alguns guichês de atendimento na localidade, né? Talvez a empresa que ele está registrado já esteja ali, então ele já vai poder, no momento, não precisa nem sair da estrutura para poder negociar, ou se a estrutura não estiver atendendo aquele credor que ele tem como dívida, ele pode ir com um voucher que a CDL vai fornecer para negociar a sua dívida. O que é importante para a adesão nesse feirão? A única questão que é necessária para a adesão é que o credor dê uma melhor condição para o consumidor. Essa condição pode ser um prazo melhor, mais estendido, ou pode ser um desconto mais que realmente reflita, mas ele tem que dar uma melhor condição. É isso que importa, é essa a garantia que o consumidor vai ter procurando o Superfeirão. Agora, a gente abriu a nossa conversa falando da preocupação de todos os gaúchos com esse número alarmante, né, de 30%, mais de 30% dos gaúchos endividados. Isso. É óbvio que o empresário também é um ser humano e vai se preocupar com essas famílias. Mas agora vamos olhar o olhar do empresário sobre o seu negócio. Esse número preocupa a CDL de alguma forma, na medida em que, por exemplo, com mais pessoas inadimplentes, a gente tem uma dificuldade no acesso ao crédito. Né? Fica mais difícil a gente ter confiança no bom pagador, né? E assim facilitando o crédito. Né? Eu usei uma expressão mal, desculpa, nem estava aqui, eu quero refazer porque isso me soou mal. Bom pagador. Às vezes não é questão de ser bom ou mau pagador. A situação é difícil e as famílias enfrentam isso. Então, perdão, essa foi uma expressão que eu usei, mas eu mesmo já quero retirar, porque eu acho que é uma expressão que não é bacana. Né? As pessoas não é questão de ser do bem ou do mal, bom ou ruim. A questão é o contexto. Mas esse contexto acaba atrapalhando no crédito. Com certeza. E isso preocupa os empresários? Preocupa os empresários. A gente olhando os indicadores, os números, como falaste, é 30,3% dos gaúchos que estão inadimplentes. Representa, então, 2,66 milhões de gaúchos.
Nós, gaúchos, ficamos muito à frente de Santa Catarina, que é 26,9%. Ficamos acima também do Paraná, que é 28,5%. Ficamos acima, inclusive, da média do Brasil inteiro, que é 27%. Então, sim, tanto o empresário, o credor da dívida, quanto o consumidor, eles têm o mesmo interesse neste momento, que é realmente que ele consiga pagar as dívidas e volte ao comércio. Ele volte a estabelecer o crédito dele e consiga comprar novamente. E ainda mais neste momento, que a gente sabe que tem festas de final de ano. Verdade. Então, também tem o FGTS, que muitos estão conseguindo sacar, temos o 13º. Então, é um momento bem propício para que esse consumidor consiga identificar o que ele tem de recursos para pagar e aproveitando essa oportunidade que é essa melhor condição que pode dar para ele realmente. Sim. A gente percebe que indo até o feirão, que as pessoas saem muito contentes com isso, comentando que estava aguardando por isso, que realmente conseguiram fazer a sua negociação. E é bem como tu comentaste, não é a questão de ser bom ou ser mal, é uma questão daquela situação, daquele momento, daquele cenário que ele quer sim. Saudar. Aliás, disseste muito bem, né? Uma boa oportunidade, um bom cenário, esse dinheiro que foi introduzido na economia através do FGTS. Então, vamos segurar o impulso no primeiro momento para tentar equilibrar as contas e aí depois partir para um novo crédito, se for o caso, né? No interior do estado, o feirão para zerar as dívidas vai estar ocorrendo também? Como é que o pessoal do interior pode participar? Sim, no site vão estar todas as entidades que estão ligadas ao Superfeirão. Então, ele verifica ali no mapa, coloca o nome da sua cidade, ele vai identificar qual é o endereço da entidade que está fazendo esse superfeirão. E como vai funcionar? Por voucher. Ele chega até o estabelecimento, né, até a entidade, faz a consulta com o CPF dele, identifica, faz o cadastro, identifica o que ele consta no CPF dele e ele vai com este voucher para negociar com essa melhor condição. Perfeito. Agora, então, vamos para você aí de casa, preste atenção, vamos ao serviço do evento, especial aqui para a região metropolitana, Porto Alegre, na capital. Como o consumidor pode, então, acessar o feirão para quitar as dívidas nessa iniciativa muito bacana da CDL. A gente tem as questões da região metropolitana, a capital e o interior. Vamos repetir, por favor. A gente tem em Porto Alegre, então, no Largo Glênio Pérez, tem uma estrutura lá de 75 metros quadrados, que tem todos os guichês da CDL, tem algumas empresas que já estão atendendo na localidade. Na região metropolitana, temos várias entidades, tem em Cachoeirinha, tem em Gravataí, tem em Canoas, tem em diversas localidades, assim como no interior. Então, é só ele acessar o site, superfeirão0divida.com.br, ele identifica qual é a localidade mais próxima, vai lá com o seu CPF, faz o cadastro, consulta e já está livre para ir para a loja negociar e voltar ao comércio, voltar ao mercado. Cresce a economia, é bom para o consumidor que vai lá para a festa de final de ano já tranquilo, é bom para o empresário que está lá com aquela dívida que ele quer que seja saldado quanto antes. Então, acho que neste momento é bom para todo mundo, né? Sem dúvida. Vamos repetir, então, o site, para quem quiser mais informações, a gente colocou aqui na tela, né, para você ver o período, já começou dia 28 de outubro e vai até o dia 8 de novembro, né? Ali todas as formas para participar. O site da CDL? cdlpoa.com.br. cdlpoa.com.br, embora o evento seja para o estado inteiro. Isso, e aí o site do feirão é superfeirão0divida.com.br. Superfeirão. Zero dívida. Né, por escrito, zero dívida. Isso, singular, zero dívida. Zero dívida. .com.br. Muito bem, a gente deseja sorte para você que vai negociar a sua dívida e que a gente possa reduzir esse número de inadimplentes aqui no estado para o bem de todos, para o bem da nossa economia. Verdade. Parabéns pela iniciativa da CDL e obrigado, Virgínia, por atender o nosso convite. Até um próximo encontro. Igualmente, eu que agradeço a oportunidade.